Nesta aula, abordaremos transformações geométricas e projetivas e introduziremos o conceito de coordenadas homogêneas. Esses conteúdos são de extrema relevância para a derivação de um conjunto de matrizes fundamentais para a implementação do pipeline gráfico. Como já sabemos, o processo de geração de imagens a partir de cenas 3D requer a aplicação de uma série de transformações geométricas, mais especificamente transformações de modelagem e transformações de câmera, além da projeção das coordenadas dos vértices num plano de imagem. Lembramos que, para a realização da projeção, estes vértices já devem se encontrar no sistema de coordenadas da câmera. Para caracterizarmos a estrutura das matrizes necessárias à implementação dessas diversas transformações, nós seguiremos uma hierarquia de transformações constituídas por transformações lineares, afins e projetivas. Isso nos permitirá, então, derivar matrizes que implementam alguns dos passos mais fundamentais do pipeline gráfico. Uma transformação linear L pode ser definida com base nessas duas propriedades. L de U mais V igual a L de U mais L de V e L de lambda U igual a lambda L de U, onde U e V são elementos de um espaço vetorial S. Tipicamente, nós estaremos trabalhando com o R3 e lambda é um escalar, um número real. Exemplos de transformações lineares incluem rotações, escalas e cisalhamento ou shearing. Lembro que transformações lineares preservam linhas paralelas. Uma transformação afim é definida como A de U igual a L de U mais C, onde novamente U é um elemento do espaço vetorial, aqui já estamos tratando diretamente o espaço Rn, L é uma transformação linear e C é uma constante, um vetor constante, neste caso também pertencente ao Rn. Fica evidente, portanto, que transformações lineares são um caso especial de transformações afins, quando C igual ao vetor nulo. Exemplo de transformação afim que não corresponde a uma transformação linear, temos aí a translação. Transformações afins também preservam linhas paralelas. A matriz abaixo representa a estrutura de uma transformação afim. A submatriz verde representa, então, a componente linear da transformação. Potencialmente, pode estar representando uma rotação, escala e cisalhamento ou uma combinação dessas operações. Já a submatriz, mostrada em amarelo, representa a componente translacional. Notem que, para que possamos somar o vetor constante C, aqui representado então pelas componentes M13 e M23, foi necessário então acrescentar um 1 ao final do vetor então com coordenadas x, y. Notem que esta componente 1 não tem nenhum significado físico e foi utilizada apenas para permitir então a soma vetorial através desse produto de matrizes. Entretanto, esta matriz não é quadrada, uma matriz representando diretamente uma transformação afim, e matrizes que não são quadradas não possuem inversa no caso geral. Para o pipeline gráfico, frequentemente precisaremos aplicar uma transformação e a sua inversa de maneira composta, como veremos em alguns exemplos ao longo desta aula. Isso, portanto, traz para a gente uma situação desagradável e indesejada, que é ter uma representação de transformações utilizando então matrizes não quadradas. Nós vamos então em breve mostrar como essas transformações poderiam ser representadas por meio de matrizes quadradas, para as quais então nós conseguiremos obter suas inversas.
Vamos ilustrar agora, então, a importância de dispormos da possibilidade de aplicarmos transformações e suas inversas. Para isso, nós vamos, então, considerar um exemplo bem simples para o qual nós queremos, dado uma figura, aqui, nesse caso um quadrado, nós gostaríamos de escalá-lo, preservando o seu centro. Bom, esta operação, ela precisa, então, para ser bem sucedida, que nós primeiro façamos a translação do objeto para a origem, né? A partir daí, então, podemos escalar, neste caso, o elemento de coordenada 0, 0, centro do quadrado, uma vez escalado, continua na mesma posição, e assim podemos aplicar a translação inversa, mantendo, então, o centro na posição original. Notem que, do ponto de vista de uma representação matricial, nós teríamos os vértices aqui representados por V, os vértices do quadrado, sendo multiplicados então por uma composição de transformações. Primeiro uma translação que levou os vértices à origem, depois o processo de escalamento e, por fim, a translação inversa. Notem, entretanto, que neste caso nós não podemos combinar essas transformações produzindo uma única matriz. Vejam, por exemplo, que nós podemos naturalmente aplicar a translação, aplicar o processo de escala, mas ao tentarmos aplicar a inversa daquela translação, nós não temos como multiplicar uma matriz 2 por 3 por uma matriz 2 por 3, que seria então o resultado desse produto, né? E a composição de matrizes é algo extremamente importante para que nós possamos aplicar de maneira eficiente um conjunto de transformações a uma grande quantidade de vértices, ao invés de transformar cada vértice por cada uma das operações individualmente. Então, fica evidenciada aí a importância de dispormos de matrizes, de uma representação para transformações afins por meio de matrizes quadradas. Vamos então introduzir o conceito de coordenadas homogêneas, que nos permitem então representar transformações afins utilizando matrizes quadradas. Numa representação por coordenadas homogêneas, um vetor n-dimensional é representado por n mais uma coordenadas. Assim, por exemplo, um ponto no espaço bidimensional, no R2, representado por coordenadas euclidianas x, y, seria representado em coordenadas homogêneas pela tripla w vezes x, w vezes y e w, para w diferente de zero. Neste caso, no exemplo aqui da nossa representação, w seria igual a 1. Nós podemos, neste caso, pensar nestes pontos no espaço 2D como estando contidos em um plano imerso em um espaço tridimensional. O aqui representaria a origem desse espaço tridimensional, e teríamos então um plano w igual a 1. Assim, as coordenadas do ponto P1 seriam, por exemplo, x1, y1, 1 e de P2, x2, y2, 2. No contexto de coordenadas homogêneas, a coordenada w representa a distância do hiperplano. Aqui nós temos dois representados, um hiperplano w igual a 1 e um outro w igual a k, da origem, a distância de tal hiperplano para a origem. Neste caso, este hiperplano, ou podemos falar de uma maneira mais informal, este plano estaria a uma distância de uma unidade da origem, enquanto o segundo estaria a uma distância de k unidades da origem. Notem que nós podemos então agora imaginar o espaço preenchido por um número infinito de planos w igual a algum valor,
né? Todos eles paralelos entre si. Então, é como se, nesse contexto aqui da ilustração, nós tivéssemos a W como se fosse a terceira coordenada desse espaço tridimensional, fazendo às vezes, por exemplo, a coordenada Z no espaço tridimensional, e temos aí então uma pilha de planos. E, conforme mencionei, o valor associado a W corresponde à distância daquele plano à origem. Bom, quando trabalhamos com coordenadas homogêneas, nós estamos operando no espaço projetivo, onde existe aí uma dualidade entre ponto e linha. Notem, por exemplo, que o conjunto de todos os pontos que são cortados, né, correspondem à interseção de uma reta que passa então pela origem do espaço, com todos os planos. Todos esses pontos contidos na reta LI são projetivamente equivalentes, ou seja, a imagem de todos do ponto P1' corresponde à mesma que a imagem do ponto P1 quando projetados em um plano de imagem. Então, todos os pontos ao longo de uma reta que passa pela origem serão projetados exatamente sobre o mesmo ponto no plano de imagem, e tipicamente nós utilizamos como plano de imagem o plano W igual a 1. Então, se fôssemos então aplicar a transformação projetiva, né, a projeção perspectiva mais especificamente, a P1 linha ou se projetaria exatamente na mesma posição que P1 e além dele todos os outros pontos ao longo desse raio. Bom, nós vamos utilizar a seguinte notação, esse sinal de igual com um pontinho em cima, representando então a equivalência projetiva. Notem que o que está sendo dito aqui é que pontos com coordenadas homogêneas x, y, 1 são projetivamente equivalentes aos pontos x vezes k, y vezes k e k. Porque, notem bem, isso é apenas o escalamento, né? Aplicando uma escala linear aqui ao longo do raio, nós estaremos então obtendo todos os infinitos pontos que são projetivamente equivalentes, aqui nesse caso a P1 e P2. Bem, então já sabemos que esta coordenada extra, né, numa representação em coordenadas homogêneas, ela representa o hiperplano sobre o qual a transformação será aplicada. Então, neste caso específico, nós temos então o hiperplano W igual a 1 como sendo o hiperplano sobre o qual a transformação representada por essa matriz será aplicada. E lembro para vocês que esta componente, essa submatriz mostrada em verde, lembre, representa a transformação, a componente linear da transformação. O elemento em amarelo corresponde aqui à nossa componente translacional para esses vértices. E nós temos agora uma componente extra, que é essa terceira linha, que vai caracterizar então uma transformação projetiva, né? O uso de coordenadas homogêneas nos permite então transformar uma representação matricial em uma transformação projetiva. E isso vai nos permitir, então, a modelagem de projeção perspectiva por meio da multiplicação por uma matriz, seguida, então, por uma divisão. Isso ficará bastante claro nas aulas seguintes. Caso a última linha da matriz corresponda a 0,01, temos aí caracterizada uma projeção ortográfica. Neste caso, a matriz tendo na sua última linha 0,01, isso caracteriza uma transformação afim que fica evidenciada também. Trata-se de um caso especial de transformações projetivas. Notem, estamos falando em 0,01
porque estamos falando de transformações 2D, né? A aplicação de coordenadas homogêneas a um espaço euclidiano antes de 2 dimensões. Caso tratássemos de transformações no espaço tridimensional, estaríamos então falando de 0, 0, 0, 1, ou seja, a matriz seria uma matriz quadrada mais 4 por 4 e não apenas 3 por 3. Bem, todas as transformações afins, elas operam no hiperplano W igual a 1, ou seja, elas tomam aqui como entrada um elemento com coordenadas x, y, 1, e como a última linha corresponde a 0, 0, 1, ela também produzirá como saída um elemento no hiperplano W igual a 1. Transformações projetivas, conforme já mencionamos, são utilizadas para a implementação de projeção perspectiva. Neste caso, eu lembro também para vocês que transformações ou projeções perspectivas apenas preservam linhas paralelas se estas forem paralelas ao plano de projeção. Vamos agora, então, obter representações matriciais para importantes transformações utilizadas em computação gráfica. Iniciando, então, pela operação de translação e já provendo uma representação em 3D, para um vértice com coordenadas x, y e z, nós vamos obter, após a translação, coordenadas x', y' e z', somando aquelas coordenadas, então, o vetor com componentes dx, dy e dz. Aqui, então, temos a representação de uma figura, de um quadrado, né? E gostaríamos de aplicar uma translação que leve o seu centro para a origem do sistema de coordenadas. Este elemento aqui representa o vetor com coordenadas dx, dy e dz. Então, numa representação matricial, teríamos então x' sendo igual a x mais dx, y' y mais dy e z' igual a z mais dz. Bem, aplicando a transformação, nós traríamos então os vértices do quadrado para uma posição no entorno da origem, sendo que o centro do quadrado seria então transladado para a origem. Tá? Naturalmente que as coordenadas do vetor t corresponderiam, nesse caso, a menos as coordenadas deste ponto aqui indicado. No caso da transformação de escala, dadas as coordenadas x, y, z de um vértice, elas são multiplicadas respectivamente por fatores sx, sy e sz, não necessariamente iguais, para permitir então a aplicação de escalas não uniformes. Uma tal transformação é representada de forma matricial, como mostrado aqui, onde os fatores de escala são colocados na diagonal principal. Notem que uma transformação, uma aplicação direta dessa matriz aos vértices de um modelo, tendem a mudar a sua posição original. Por exemplo, isso acontece porque ao multiplicarmos as coordenadas x e y, neste caso, por fatores maiores que 1, então fazem com que a coordenada x se desloque para a direita e a coordenada y, então, também sofra um deslocamento. Para mantermos um determinado ponto fixo durante o processo de escalamento, neste caso o centro do quadrado, nós vamos aqui repetir então a operação mostrada há pouco para ilustrar a importância da realização e disponibilização de transformações inversas, né? Então, primeiro a gente precisa transladar o objeto para a origem, depois aplicamos a escala e aí finalmente fazemos a translação inversa. A operação de cisalhamento em 2D é representada pelas seguintes equações.
Então, a nova coordenada x é igual à antiga mais o valor da coordenada y multiplicado por um determinado fator, o fator de cisalhamento. Por sua vez, a coordenada y, a nova, é igual à anterior mais o fator de cisalhamento aplicado, então, à coordenada x. Assim, dado um quadrado como entrada, como exemplo, a operação de cisalhamento da coordenada x, aqui representada, notem, x', ou x de saída, é igual ao antigo valor de x, ou seja, se tivéssemos aqui x, y e 1, então o antigo x mais h de x vezes y mais 0 vezes 1. Então, notem que o valor da coordenada x, a posição no eixo horizontal, vai variando à medida em que o valor da coordenada y é alterado, né? Cresce. Bem, no caso do cisalhamento em relação à coordenada y aqui, nós teríamos a seguinte matriz e vemos então que o valor de y vai crescendo nesse caso, à medida em que o valor de x cresce. Deixo então como exercício para vocês imaginar a forma da figura que obteríamos com um cisalhamento simultâneo aplicado às coordenadas x e y da figura. Bom, estamos, na verdade, bastante interessados no cisalhamento em 3D. Essa será uma operação importante ao longo das derivações que faremos para o pipeline gráfico. Aqui aplica-se a mesma ideia, mas estaremos fazendo o cisalhamento de ambas as coordenadas x e y em função da coordenada z. Então, dada aqui uma vista em representação aramada do nosso cubo, nós estaríamos alterando as coordenadas x e y em função do valor da profundidade da coordenada z. E aqui teríamos então a representação matricial para essa transformação. Vamos agora então tratar o caso da rotação em torno da origem em 2D. Considerando então um ponto aqui no espaço bidimensional, esse ponto tem coordenadas xp e yp e pode ser representado também por um vetor que tem um ponto na origem e se estende então até as coordenadas xp, yp, formando, portanto, um ângulo θ com o eixo horizontal. Assim, o valor da coordenada P pode ser expresso como R cosseno de θ e o valor da coordenada YP, R vezes o seno de θ. Bem, considere agora a situação em que gostaríamos de aplicar uma rotação ao ponto P, levando então da posição P para a posição P'. P' tem coordenadas x'P e y'P. Tem naturalmente uma representação com um vetor que tem o mesmo comprimento que o anterior. Notem, fizemos apenas uma rotação desse vetor em torno da origem do sistema de coordenadas aqui em 2D e o fizemos por um ângulo de alfa. Portanto, o ângulo formado pelo novo vetor R rotacionado com o eixo horizontal possui um ângulo de alfa mais θ, ou ainda melhor dizendo, faz um ângulo de alfa mais θ com o eixo horizontal. Então, aqui podemos representar x'P como R vezes cosseno de alfa mais θ e y'P como R vezes seno de alfa mais θ. Naturalmente, lembrando então das nossas identidades trigonométricas, lembrando que cosseno de alfa mais θ é igual a cosseno alfa vezes cosseno θ menos seno alfa seno θ, nós podemos então estender, né,
esta expressão aqui e fazer o mesmo então para a expressão de y''p, só lembrando que seno de alfa mais θ é igual a seno alfa cosseno θ mais seno θ cosseno alfa. E aí nós podemos então agora distribuir a multiplicação desse termo R e podemos ainda lembrar que no caso do ponto original, suas coordenadas xp e yp correspondiam exatamente a r vezes cosseno de θ, então xp é r cosseno de θ e yp é r seno de θ. Notem que isso vai aparecer aqui. Quando distribuirmos a multiplicação, teremos em algum momento r cosseno de θ, que é igual a xp, e r seno de θ, que é igual a yp. E o mesmo vai acontecer na segunda expressão. Podemos, então, fazer essas substituições, obtendo, então, novas representações aqui mais compactas para x' de p e y' de p. E agora podemos, de uma forma direta, obter uma representação matricial para a rotação daquele ponto. Então, obtemos, neste caso, que as coordenadas x e y obtidas na saída desse processo de rotação correspondem a cosseno de alfa vezes a coordenada original do ponto, tá? A coordenada x original do ponto, menos seno de alfa vezes a coordenada y, e na segunda linha dessa matriz, seno de alfa vezes x e cosseno de alfa vezes y. Então, uma representação matricial para a rotação em torno da origem, no caso de um plano, né, rotação no plano, rotação 2D. Vamos considerar então agora o caso das rotações em 3D. E vamos começar pelo caso da rotação em torno do eixo Z, porque rotação em torno do eixo Z é semelhante a realizar uma rotação no plano XY. Naturalmente, faremos isso e preservaremos a coordenada Z original. Logo, a matriz obtida ela tem a mesma estrutura, a mesma característica da rotação em 2D, com os elementos aqui associados às coordenadas x e y, os mesmos que obtivemos anteriormente, né? E temos agora, então, os elementos 0, 0 e 1, para, então, permitir a preservação do valor da coordenada z. No caso das rotações em torno dos eixos x e y, nós temos que considerar, então, diferenças nos sistemas de coordenadas utilizados. Se estivermos utilizando um sistema de coordenadas mão esquerda, nós teremos, então, as seguintes matrizes. Por sua vez, se estivermos utilizando o sistema de coordenadas mão direita, os valores dessas matrizes serão ligeiramente diferentes, né? Muito semelhantes, mas com variações em termos de um sinal. Notem que a gente sempre tem, então, estruturas de seno e cosseno, cossenos e senos, e, naturalmente, se estamos fazendo uma rotação em torno do eixo x, a coordenada x não será alterada, assim como quando estivermos fazendo rotação em torno do eixo y, o valor da coordenada y do ponto original é preservado. Bem, vamos considerar agora o caso de rotações em torno dos eixos da câmera sintética, dos eixos que caracterizam o sistema de coordenadas de uma câmera sintética, e esses eixos são representados tipicamente pelos vetores chamados U, V e N, justamente para fazer uma distinção entre x, y, z, que são reservados ali para o sistema de coordenadas do universo. Bem, rotações em torno dos eixos da câmera são tipicamente chamadas de roll, yaw e pitch, e são bastante comuns em aplicações como jogos e exploração de cenas tridimensionais. No caso da rotação em torno do eixo
n, né, do vetor n, ou que corresponderia ao eixo z da câmera, né? Estas, então, são chamadas de roll. Um roll positivo corresponde a uma rotação no sentido anti-horário. Como a diferença entre o sistema de coordenadas mão esquerda e o sistema de coordenadas mão direita está justamente no sentido desse vetor n, e a rotação em torno do vetor n não vai alterar as suas coordenadas, a gente conclui imediatamente que não há diferença em fazer rotação, fazer roll, em um sistema de coordenadas mão esquerda ou mão direita. Os valores obtidos, então, para as coordenadas associadas aos vários eixos serão sempre os mesmos, né? Assim, serão sempre os mesmos nos dois casos, naturalmente, né? Se trata de um sistema mão esquerda ou de um sistema mão direita. Então, vamos considerar aqui o exemplo, uma aplicação de um roll que é de alfa graus, levando então o sistema de coordenadas originalmente nesta configuração, e o vetor U estaria então saindo aqui do plano da tela, produzindo então novas coordenadas, ou melhor, novos vetores aqui, U' e V'. Lembro ainda que sistemas de coordenadas são representados por vetores ortonormais, ou seja, vetores que têm norma igual a 1 e que possuem, que formam um ângulo de 90 graus entre si, são perpendiculares entre si. Então, veja bem, nesse contexto, nós percebemos que este camarada que tem, lembro, comprimento 1, norma 1, né? Pode ser representado então por uma soma vetorial, uma certa componente na direção de U e mais uma componente na direção de V. Lembrando que a projeção de U' sobre U é o comprimento de U' vezes o cosseno de alfa, e como esse comprimento é igual a 1, então nós podemos caracterizar U' como sendo U, ou seja, o vetor nessa direção, que tem comprimento 1, vezes o cosseno de alfa, mais V seno de alfa. Então, nós podemos representar deste modo. Assim, podemos seguir o mesmo raciocínio e caracterizar o vetor V', o novo vetor após a rotação, como sendo a soma vetorial, então, deste componente mais este componente. Então, aqui nós temos menos o vetor U, com essa extensão que corresponde ao seno de alfa, e V vezes o cosseno de alfa. Então, V', aqui representado por menos U seno de alfa, mais V cosseno de alfa. E a componente N, naturalmente, não é modificada. Então, vamos agora considerar o caso do IO, ou seja, uma rotação em torno do vetor ou eixo V da câmera, né? Corresponderia então ao eixo Y. Um IO positivo faz uma rotação da câmera para a direita. Neste caso, nós passaremos a ter diferença caso se trate de um sistema mão esquerda ou mão direita, porque veja bem, o sentido do vetor n vai ser diferente, né? Vai estar invertido em um sistema com relação ao outro. Então, vamos primeiro considerar o caso de um sistema mão direita. Notem, o eixo V está saindo aqui, né, do plano da tela, e aí, ao fazer então essa rotação à direita, nós teríamos novas posições aqui para U' e N'. E, de modo análogo ao que fizemos anteriormente, né, nós já percebemos então que U' vai ser dado por U vezes cosseno de alfa, menos N, porque N aponta para o lado de cima, né? Então, menos N vezes seno de alfa. Por sua vez,
vetor, agora, naturalmente, o vetor V ele não é modificado, né? E o vetor n', nós podemos caracterizá-lo, então, como sendo U vezes seno de alfa mais n cosseno de alfa. Quando tratamos, então, o caso de um sistema mão direita, o que vai acontecer é que vai haver uma inversão apenas nesse sentido aqui, n vai apontar para baixo, e aí, no caso, a rotação vai fazer com que desloquemos U para o' e N para N'. E, novamente, seguindo o mesmo raciocínio, nós temos que o' venha a ser U cosseno de alfa. Neste caso, agora, o valor positivo, né? Então, correspondendo a N seno de alfa, porque, veja bem, esse é a direção, o sentido, melhor dizendo, do semi-eixo N positivo. Tá? Então, o' será o cosseno de alfa mais N seno alfa. Por sua vez, N' será igual a menos U vezes o seno de alfa e n cosseno de alfa. Mas antes disso, temos que representar o V' mantido na mesma, exatamente igual a V. E, novamente, então, só repetindo, temos aqui que n' vem a ser menos o seno de alfa vezes U. E neste caso, então, n vezes o cosseno de alfa. Bem, por último, temos o caso da rotação em torno do eixo U da câmera, e nós chamamos isso aí de pitch, né? Um pitch positivo faz com que a câmera se eleve no sentido de elevar o nariz da câmera, digamos assim, né? A câmera estaria apontando para cima. Então, considerando aqui o sistema de coordenadas mão esquerda, novamente uma vista superior, nós teríamos a seguinte representação. Fizemos então uma situação em que, notem, essa é a direção que a câmera está olhando, então o pitch fez aqui nesse caso o levantamento do nariz da câmera, e teríamos então as seguintes expressões: mantido então o eixo U, e para simplificar aqui as nossas passagens, o mesmo procedimento que fizemos anteriormente na derivação desses vetores. Então, sistema mão direita, aqui temos, no caso, a rotação, né? E, mais uma vez, U será igual ao caso anterior. No caso de V, lembre-se, vamos fazer esse exercício aqui, então. V será igual a V cosseno de alfa mais N seno de alfa. E, por sua vez, N' será igual a menos V seno de alfa mais N cosseno de alfa. Rotações em torno de eixos arbitrários podem ser obtidas por meio de rotações em torno dos eixos x, y e z, utilizando o que chamamos de ângulos de Euler. Ou seja, rotações em torno de um eixo arbitrário podem ser obtidas por meio de uma sequência de 3 rotações, cada uma delas aplicadas, então, individualmente aos eixos x, y e z, respectivamente. Entretanto, rotações em torno de eixos arbitrários são mais diretamente obtidas utilizando quatérnios, que requer então uma única rotação em torno já do eixo desejado. E em breve na disciplina estaremos então
estudando quatânios e entendendo como obter estas rotações. Já aprendemos que para gerar imagens a partir de cenas 3D, precisamos aplicar transformações aos vértices dos modelos que caracterizam a cena. Cenas podem conter dezenas, centenas de milhares de vértices e para transformar cada um dos vértices, como já vimos também na aula de hoje, frequentemente precisamos aplicar uma sequência de transformações. Naturalmente, ao compormos matrizes, né, um conjunto de transformações e representando então uma matriz resultante, nós podemos economizar muito custo computacional. Então, vamos ver que é extremamente importante esse processo de composição de matrizes, onde transformações complexas são obtidas multiplicando matrizes individualmente. E lembro a vocês que multiplicação de matrizes não é um processo comutativo, muito embora seja associativo. Um conceito que será bastante útil na nossa disciplina é a noção de matriz ortogonal. Uma matriz é dita ortogonal se ela é uma matriz quadrada, cujos vetores que definem suas linhas são todos linearmente independentes e os seus comprimentos, então, iguais a 1. Naturalmente, se as linhas forem linearmente independentes, as colunas também serão, no caso aí da matriz quadrada. Bem, a importância de uma matriz ortogonal vem do fato de que a sua inversa corresponde à sua transposta. E assim, nós vamos poder simplificar bastante o nosso processo de derivação de uma estrutura matricial para a obtenção e implementação do pipeline gráfico, tirando proveito deste fato. Notem, matrizes de rotação são sempre ortogonais. E transformações envolvendo apenas rotações e translações são chamadas de transformações de corpos rígidos. Vamos agora, então, realizar um pequeno exemplo de, por exemplo, rotação de 45 graus em torno do centro de um objeto, e, nesse caso, quadrado, e fazer um escalamento por fator uniforme, né, uma escala uniforme de 1.5. Então, dado o elemento inicial, nós gostaríamos de chegar então na seguinte representação. Vamos lá. Nós sabemos então que precisamos primeiro trasladar o objeto para a origem. Após, então, nós podemos fazer a aplicação tanto da rotação quanto da escala, porque o objeto encontra-se na origem. Então, assumindo que nós apliquemos a rotação primeiro e depois a escala, né, teríamos então essa sequência de resultados e posteriormente então faremos a translação inversa. Aqui o resultado. Notem que estas duas composições de matrizes vão produzir o mesmo resultado. No caso, primeiro aplicamos a translação, movendo o centro do objeto para a origem, aplicamos a rotação, depois a escala e a translação inversa. Isso vai produzir o mesmo resultado que aplicar a translação, a escala, a rotação e a translação inversa. Isso porque estamos, então, aplicando rotações e escalas no plano e centradas, então, em torno da origem. Tá? Então, caso a rotação não fosse aplicada com o ponto em torno do qual ela deve ser aplicada na origem, os resultados não seriam o que nós pretendíamos para esse exemplo. Vamos então só verificar ilustrando caso ao invés de transformarmos o objeto, de transladarmos o objeto para a origem, tivéssemos aplicado primeiro então a rotação ou a escala e depois a seguinte. Vamos começar aqui então com uma rotação primeiro. Então, o objeto seria rotacionado
né? Após a aplicação da escala, obteríamos então este resultado, que é um resultado incorreto, ou seja, não foi mantida, não foi preservada a posição do centro do quadrado. Nós já comentamos sobre a importância da composição de matrizes para uma implementação eficiente do pipeline gráfico. Temos aqui, então, uma representação matricial do processo do exemplo que apresentamos há pouco. Então, sobre os vértices do modelo, primeiro aplicamos uma translação para posicionar o centro do quadrado na origem, aplicamos uma rotação de 45 graus, uma escala de 1.5 e uma translação inversa. Nesse momento, também é importante mencionar a convenção utilizada por OpenGL para a especificação da sequência de transformações. No caso, as transformações devem ser informadas em OpenGL na ordem inversa que elas devem ser aplicadas. Assim, nesse caso, nós deveríamos estar num programa em OpenGL, primeiro informando a translação inversa, seguida da escala, seguida da rotação e finalmente da translação inicial. Neste caso, a composição é montada então do seguinte modo: partindo-se de uma matriz identidade, OpenGL então vai multiplicar à sua direita a matriz de translação inversa, e aí depois a escala, a rotação e a translação, de tal modo que, quando esta composição de matrizes é utilizada para multiplicar os vértices, o efeito disso é como se, e na verdade não é como se, é exatamente o efeito de primeiro aplicar a translação, depois a rotação, seguido da escala e finalmente da translação inversa. Em resumo, na aula de hoje, apresentamos uma hierarquia de transformações caracterizada por transformações lineares, afins e projetivas. Também introduzimos a noção de coordenadas homogêneas. Mostramos que coordenadas homogêneas permitem a representação de transformações afins por meio de matrizes quadradas, e essas são extremamente importantes para que possamos modelar processos de composição que envolvam transformações e suas inversas. Também mostramos que o uso de coordenadas homogêneas leva, então, à representação de transformações projetivas, e essas permitem a modelagem do processo de projeção perspectiva por meio de uma multiplicação de matrizes seguido por uma divisão. E, por fim, também tratamos do conceito de matrizes ortogonais, matrizes cujas inversas correspondem às suas transpostas, e mencionamos que todas as matrizes de rotação são ortogonais.